Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do Link de hoje. Espírito Santo registra primeiros casos de transmissão comunitária do novo coronavírus. E o estado entra no mesmo nível de contágio do Rio de Janeiro e São Paulo. Governo garante a compra de 50 novos respiradores mecânicos para equipar os hospitais de referência. Barreira sanitária no aeroporto de Vitória aborda e orienta passageiros sobre as medidas preventivas contra o novo coronavírus. E vamos falar também sobre a importância de permanecer em casa para proteger os idosos. A gente recebe aqui no estúdio a presidente da Associação Brasileira de Geriatria, Daniela Barbieri. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta segunda-feira? A partir de agora, no Link Espírito Santo. O governador Renato Casagrande admitiu hoje que o Espírito Santo tem os primeiros casos de transmissão comunitária. Ou seja, já não é mais possível saber como esses pacientes foram infectados. Com isso, segundo o governo, entramos no mesmo nível de contágio do Rio de Janeiro e de São Paulo. O governador detalhou em coletiva o agravamento da situação aqui no estado. Nós estamos reconhecendo, né, a transmissão comunitária. Nós já daqui para frente não conseguiremos identificar, como não já conseguimos em alguns, vencido o prazo da tentativa de identificação, de onde a pessoa pôde ter adquirido o contágio do vírus. Então, algumas pessoas a gente não conseguiu identificar nessas últimas 36 horas, então estamos reconhecendo a transmissão comunitária. Que daqui para frente não sabemos, não teremos como identificar no estado do Espírito Santo, né, de onde a pessoa de fato adquiriu, foi contagiada pelo vírus. Isso é um reconhecimento também que o número de casos pode aumentar. Nós temos que testar mais e o nosso objetivo é fazer o máximo de testes. Tanto é que o nosso laboratório, como eu disse, ele saiu de 50 testes por dia e ele chega essa semana podendo fazer 500, 600 testes por dia. Lógico que a gente não tem esses testes, nós estamos comprando esses testes, estamos ganhando alguns testes. O Ministério da Saúde nos envia 800 testes por semana, né? É um número pequeno, quando a gente produzia pouco era o suficiente, mas agora que a gente conseguiu adaptar o nosso laboratório com uma condição muito melhor, os testes não são suficientes. Por isso que a gente comprou, como eu já disse, 50 mil testes, estamos no processo de compra, estamos ganhando 15 mil testes, deveremos ganhar de outras empresas alguns testes a mais. O Ministério da Saúde, a gente está pedindo que reforce a situação nossa aqui no Espírito Santo, porque o nosso desejo é testar o máximo. Testando o máximo, a gente consegue, de fato, fazer no Espírito Santo uma radiografia do comportamento do vírus e permitir que a gente planeje mais adequadamente o número de leitos hospitalares que a gente precisa ter. Primeira avaliação nossa é que a gente precisa de 300 leitos de UTI, mais leitos de enfermaria. Mas, assim, o tempo vai nos dando dados e esses dados vão orientando o nosso planejamento, até para que a gente possa discutir também com as atividades econômicas aquilo que é possível fazer, né, nesse tempo. Então, essa semana vence no sábado o prazo de comércio. Nós vamos ter que discutir com a Secretaria de Saúde nossa e pegar a orientação nossa e com os infectologistas qual vai ser o comportamento. Só teremos um quadro mais geral na sexta-feira, não teremos antes, porque os dados vão nos dando condição de saber se a gente continua ou não com as restrições que nós temos hoje ao comércio, ou se as restrições vão ser menores ou maiores, vai depender muito do comportamento do vírus aqui no estado do Espírito Santo e do impacto dele na sociedade capixaba. Ontem, vocês viram na minha rede, chegaram mais 50 respiradores que a gente conseguiu comprar de uma empresa de São Paulo. Teremos outros respiradores também que algumas outras empresas, algumas empresas estão fazendo uma doação, 10 a 15 respiradores, não posso dizer o nome da empresa ainda, mas as empresas estão colaborando, estão ajudando, quem tem relações internacionais. Então conseguimos comprar os respiradores, conseguimos 37 mil litros de álcool, né? Álcool veio num caminhão e nós aqui, uma empresa que fez aqui um envasamento em embalagens de, acho que de 5 litros,
outras contribuições também estão vindo e nós estamos comprando também álcool gel. Também hoje vamos publicar um decreto, que vai sair amanhã, que regulamenta as lotéricas, né, que estabelece um protocolo de funcionamento das lotéricas. Nós não proibimos o funcionamento das lotéricas, né, virou um debate nacional e nós não proibimos, compreendemos como serviço essencial, não proibimos, mas os donos das lotéricas e os servidores das lotéricas estavam preocupados com o funcionamento das lotéricas, então nós discutimos com eles um protocolo, né, que deve chegar aqui daqui a pouco na minha assinatura digital, para que eu possa assinar, né, que onde essas casas de loterias elas vão seguir para que possam continuar o seu funcionamento. Bom, e o governador atualizou os números da Covid-19 aqui no estado. De ontem para hoje foram registrados 13 novos casos da doença, sendo 5 deles na Serra, 4 em Vitória, 3 em Vila Velha e 1 em Cariacica. Ao todo, são 85 casos de Covid-19 aqui no estado. Bom, e agora é hora da gente abrir o nosso canal de interatividade aqui no link. Você pode participar mandando o seu comentário sobre qualquer assunto do jornal de hoje. Mande o seu comentário para o nosso WhatsApp, o DDD 27 e o telefone 999-276943. 27 999-276943. Se preferir, você pode usar um atalho. Basta posicionar a câmera do seu celular nesse código quadradinho que aparece no lado direito do seu vídeo. E aí é só escrever o seu comentário e mandar para a gente. Eu e o Fabiano aguardamos a sua participação e ainda hoje queremos ler o seu comentário ao vivo aqui no jornal. E foi suspenso por 180 dias o pagamento da dívida do Espírito Santo com o governo federal. A decisão foi do ministro Alexandre Moraes, do STF. As parcelas da dívida correspondem a 10,9 milhões de reais. Segundo o governo capixaba, a arrecadação do estado depende em grande parte da atividade do parque industrial e dos royalties do petróleo e derivados. Por isso, a expectativa é de que a queda seja de 1,3 bilhão de reais. Por causa do estado de emergência, até o momento, 12 estados conseguiram liminares, suspendendo os pagamentos. Bom, no sábado, o governador anunciou um pacote de 300 milhões de reais para ajudar o micro e pequeno empresário. Entre as medidas estão empréstimo com juros zero e adiamento da cobrança de impostos. Vamos entender melhor esse pacote na reportagem do Rodrigo Schroeder. O governador Renato Casagrande anunciou 30 milhões de reais do Fundo de Infraestrutura para microempreendedores individuais, artesãos e para a economia solidária. Serão até R$5 mil, sem juros, sem correção monetária e 6 meses de carência para começar a pagar, podendo ser dividido em 24 vezes. Outros 70 milhões de reais serão disponibilizados para as pequenas empresas. Cada empresário poderá pegar até R$ 31.500 de empréstimo, mas para isso, as empresas não podem demitir. A correção desses valores será pela Selic, que está em 3,75% ao ano, e dividir em 48 vezes. O Estado também vai prorrogar por 90 dias o recolhimento do Simples Nacional, da parte que cabe ao governo estadual, dos micro e pequenos empresários. Para as médias empresas, o Banestes vai seguir as regras anunciadas pelo governo federal, que anunciou uma linha de crédito para pagamento de salários por até 2 meses. Este economista avalia as medidas como positivas. A gente enxerga essas medidas da forma mais positiva possível, porque nesse momento de crise é preciso garantir a existência de demanda por parte das famílias e de emprego, né? Uma variável depende da outra. Então, essa ideia do governo de garantir empréstimos com juros muito reduzidos ou sem juros, com prazo de carência, para as empresas cumpre esse principal objetivo de garantir a manutenção desses vínculos empregatícios e, consequentemente, o pagamento de salários, né? O economista alerta que o uso desses recursos deve ser consciente. Não é um dinheiro de livre utilização das empresas. Tanto é que uma das condições para que as empresas tenham acesso a esse recurso é justamente não demitir nenhum funcionário, né? Então, isso reflete essa preocupação de que haja a manutenção dos empregos, consequentemente, o pagamento de salários, para que se preserve, em parte, o poder de compra das famílias, né? Circulando um pouco de renda pelas famílias na economia, isso garante o funcionamento das principais redes de abastecimento e isso faz com que a economia não paralise totalmente, né? Então, realmente uma medida de estímulo à economia, não é um empréstimo para as empresas para qualquer finalidade.
O socorro do governo às empresas deve minimizar os impactos da pandemia na economia. Por conta dessa pandemia, a economia vai desacelerar, né? A gente tem uma redução da atividade econômica e isso é inevitável, né? Então, essa atuação mais direta do Estado de injetar dinheiro na economia, fazer esse processo de transferência de renda, é justamente para garantir que a economia tenha uma paralisação um pouco mais lenta ou, como você disse, né, a gente tem que diminuir esse prejuízo, né? E você faz isso basicamente como? Transferindo renda para as famílias para garantir o consumo dessas famílias e aumentando o gasto do governo, né? Nesse momento de crise, assim como todos os outros países estão fazendo, a ideia é não se preocupar com o equilíbrio fiscal a curto prazo, né? O governo vai ter que aumentar os seus gastos, vai ter que transferir recursos para a economia para minimizar esse prejuízo. Depois vem a preocupação do que fazer com as contas públicas por conta disso. Mas nesse primeiro momento o governo tem que garantir o funcionamento mínimo da economia, o aquecimento mínimo do consumo das famílias. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo, a FEComércio, foi notificada pelos Ministérios Públicos do Trabalho Estadual e Federal para orientar os comerciantes a cumprir o decreto que determina o fechamento das lojas em todo o estado. Apenas os serviços essenciais podem permanecer abertos. A notificação tem caráter recomendatório, mas o não cumprimento pode acarretar aí irresponsabilidades civis, penais e administrativas. Em nota, a FEComércio disse que recebeu e acatou as orientações dos Ministérios Públicos e encaminhou aos presidentes dos sindicatos filiados. A seguir aqui no link, São Mateus registra o primeiro caso confirmado de coronavírus. E no estúdio, vamos falar sobre a importância do isolamento para proteger os idosos. Estamos de volta com o link. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Espírito Santo está com uma campanha para conscientizar as pessoas sobre a importância de permanecer em casa para proteger os idosos. Aqui no estúdio, a gente recebe a presidente da sociedade aqui no estado, a doutora Daniela Barbieri. Doutora, boa noite, bem-vinda ao link. Boa noite. Boa noite, doutora. Obrigada pelo convite. Prazer receber a senhora aqui para esclarecer o momento em que as pessoas estão sedentas de informação, uma doença séria, uma doença grave, a gente tem visto as complicações de outros países. E a gente quer perguntar à senhora o seguinte: as chances de infectar o idoso, se você decide não seguir a quarentena, aumenta a chance? Com certeza. Quanto mais pessoas circulando, mais chance de pessoas contaminadas, inclusive assintomáticas, e da gente levar isso para as pessoas de risco, que são os idosos e os portadores de doenças crônicas. Então, é importante a gente permanecer em casa dentro do possível. Os servidores de cargos essenciais, então as pessoas da limpeza, as pessoas da saúde, algumas pessoas são fundamentais, infelizmente precisam sair de casa, não conseguem fazer home office, né? Um médico não consegue atender um paciente no pronto atendimento à distância. Então, algumas pessoas precisam circular. Para a gente preservar que menor número possível de pessoas esteja circulando, a gente precisa manter atividades não essenciais em domicílio, evitar de sair para prática de exercício físico, por exemplo, para outras atividades que não sejam fundamentais. Doutora, a gente ouviu até o próprio presidente dizendo que isolar os idosos seria uma medida já que seria eficaz. Só isolar os idosos, a gente veria resultado? Então, hoje o que se propõe pela Organização Mundial de Saúde, inclusive ainda o Ministério de Saúde propõe, e é o que a gente tem visto como a melhor experiência nos países que tiveram essa epidemia antes do que o Brasil, é que o isolamento social total, então esse isolamento horizontal e feito de forma precoce, é o que mais diminui mortalidade pela doença e mortalidade indireta, porque se eu ocupo muitos leitos ao mesmo tempo, vagas de UTI, com pessoas com doença grave pelo coronavírus, eu também tenho menor disponibilidade para as pessoas que tenham outros agravos, um infarto, um derrame, né, um acidente de trânsito, etc. Então, quanto menos pessoas circulando, é a medida mais eficaz para a diminuição, achatar a curva, né, que a gente fala. Agora, doutora Daniela, quem tem um idoso em casa, né, quais cuidados que é preciso ter com esse idoso?
Então, a gente tem que pensar a saúde como um todo. Então, não é só coronavírus, a gente tem que ter o outro olhar global da saúde da pessoa idosa. Nesse momento, para evitar a prevenção, a gente prestar atenção a todas as orientações que já foram dadas inúmeras vezes, né? Evitar aglomerações, evitar sair de casa desnecessariamente, fazer higiene constante das mãos, lavando da forma correta. Então, procurar se informar sobre a forma correta de higiene das mãos, não é só lavar por 3 segundos, como a gente sempre fez. O uso do álcool gel é uma alternativa quando água e sabão não estão disponíveis. Lembrar que se a gente tosse, espirra dentro do cotovelo ou para dentro da roupa, a gente tem menor contaminação do ambiente com as gotículas respiratórias. Manter o espaço de segurança entre as pessoas, né? Quando é inevitável estar em um ambiente com mais pessoas. Então, um espaço mínimo aí de 1,5 metro, 2 metros, para que as gotículas não atinjam a outra pessoa. E quando eu preciso sair, eu chego em casa, eu me higienizo, primeira coisa. Se a gente pode evitar abraços, beijos, contato físico, principalmente com as pessoas de mais risco, a gente diminui a taxa de transmissão para essas pessoas, né? Lembrar que embalagens, outros objetos podem trazer o vírus, mas a gente se contamina quando a gente leva a mão suja, que a gente tocou em algum objeto, leva a mão suja ao rosto. Então, acho que o principal bloqueio é pela higienização das mãos e evitar de ficar coçando o olho, nariz e boca, né? Doutora, a gente tem visto aí, tem inclusive alguns vídeos circulando na internet, alguns áudios também, de pessoas culpabilizando os idosos pela situação que a gente está vivendo. Isso só complica mais. A gente rotular qualquer categoria é muito indelicado, no mínimo, né? A gente não pode culpabilizar os idosos. A situação é crítica no mundo todo. A gente está vendo as imagens aí de outros países poderosos que estão em colapso, que estão com dificuldades muito grandes. Não é por causa do idoso que a gente está tomando essas providências, principalmente, né? Mas a gente está vendo casos graves em pessoas jovens também. E, principalmente, a gente tem que pensar no colapso do sistema de saúde, essa preocupação maior dos profissionais de saúde, a gente não dá conta de atender as pessoas que precisem e ver cenas como a gente viu as da Itália, né, tão tristes, de um caos total mesmo por falta de condições de atender a todos ao mesmo tempo. Essa é a mensagem. Fique em casa para diminuir a contaminação de muitas pessoas ao mesmo tempo. Dessas muitas pessoas que tiverem o vírus, que forem contaminadas, algumas terão doença grave, né? Precisarão de internação, de UTI. Não necessariamente precisa ser idoso, portador de doença crônica para ter doença grave. Então, se a gente não se sensibiliza pelo cuidado com o meu ente querido que é mais velho, que a gente pense, a chance é pequena de um jovem sem doença ter um problema grave, mas existe. Então, por uma coisa ou por outra, a gente tentar ter esse cuidado de evitar de sair à rua. Culpabilizar, tem profissionais de saúde também que já foram maltratados na rua, né, porque podem ser vetores. A gente ter essa consciência, a solidariedade, né, o cuidado com o próximo, o amor ao outro, é muito importante nesse momento fundamental. Agora, doutora Daniela, o Espírito Santo, o Brasil, né, a gente está acompanhando o passo a passo da evolução aí dessa pandemia. Qual é a nossa situação hoje, né? O Espírito Santo, como que está hoje diante desse cenário aí de pandemia? A gente está um pouco atrás, vamos dizer, epidemiologicamente falando, dos grandes centros. A gente teve o primeiro caso um pouco depois do que São Paulo e Rio. A gente fala em transmissão local da doença, então, a princípio ainda se identificaria quem foi que trouxe a doença para aquela pessoa, mas isso é muito sutil e é muito dinâmico, na verdade, né? A gente sabe que em São Paulo, decididamente, a gente já tem transmissão comunitária, então uma pessoa com sintomas não precisa ter viajado para o exterior nem ter tido contato com alguém suspeito para a gente fazer a hipótese diagnóstica de doença por coronavírus.
mas a gente tem que entender que não precisa esperar o caos se instalar para tomar as prevenções, tomar as providências necessárias. Doutora, graças a Deus a gente não tem registro de morte aqui no estado, mas a gente sabe que tem pacientes em estado grave, internados na UTI, e o governo ontem anunciou que comprou mais 50 novos respiradores. Esses respiradores, inclusive, já até chegaram aqui ao estado. Qual que é a importância de se aparelhar o estado para esse momento que a gente ainda vai viver, que vai complicar ainda mais, porque o pico deve ser em abril? Isso é essencial, né? A gente se antecipar, a gente organizar o sistema de saúde e a gente tentar adiar isso ao máximo é o que vai garantir que a gente dê boa assistência para as pessoas, não só por doença grave por coronavírus, mas por outras doenças e demandas que não deixam de existir. As pessoas não vão deixar de ter dengue hemorrágica, não vão deixar de ter infarto, né? Outras coisas graves também podem acontecer nesse período. Agora, doutora Daniela, muitos idosos, a gente está chegando ao início de mês, né? Terminando o mês de março, começando abril, é o momento que normalmente é pago, né? O benefício do INSS para esses idosos. Muitos querem ir lá no banco receber. Qual a orientação para eles, hein, nesse momento? A gente pede que isso seja evitado, né? De preferência, pedir a algum familiar, uma pessoa mais jovem que faça. Mesmo assim, sempre a menor circulação possível de pessoas. Se for possível resgatar num momento de menor fluxo, num caixa eletrônico, ótimo, né? Se tiver cartão, evitar realmente de estar circulando e o idoso não é a melhor pessoa para fazer isso. Doutor, os idosos hoje, eles também têm acesso à internet, ao WhatsApp, eles também recebem fake news, eles também leem fake news. E o que é mais grave, né? Eles acreditam mais do que a gente, porque a gente ainda vai lá e pesquisa e o idoso geralmente não. Então tem muita receita, tem muita coisa circulando aí pela internet. Vou dar um exemplo, vitamina C. Eu vi um idoso hoje comprando vários vidrinhos daquele de vitamina C efervescente. Isso resolve? É uma forma de prevenção? Não. Na verdade, cuidar da saúde como um todo melhora a nossa imunidade, né? Inclusive a saúde emocional repercute na imunidade e isso vai trazer uma maior garantia aí de se permanecer saudável apesar da epidemia. Mas não tem fórmula mágica. Saúde não tem uma pílula única, né? Em nenhum momento, para nada. Então, qualquer dessas propagandas dizendo que vai evitar um soro que vai diminuir o seu risco de contaminação, etc., não acreditem. E converse com o seu idoso em casa, né? Quem tem um idoso em casa, converse, explique, olha, não é nada disso, não existe milagre, não existe fórmula, não existe nada. Existe você ficar quietinho aqui e eu cuidando de você. Isso, e se informar com um profissional de saúde, né? Tem dúvida, recebeu uma mensagem, tem alguma coisa que parece promissora, como a cloroquina, que tanta gente me perguntou, é assim mesmo? Vai numa fonte, conversa com alguém, busca informação, né? Acho que é isso aí. E agora a gente vê também a importância de ter aquele médico de família, né? Aquele médico de confiança, né? Aquele médico que sempre te acompanha. Muitos idosos não têm, mas agora a gente está vendo a importância de ter aquele médico que sempre te acompanha e você pode estar sempre em contato com ele, né, doutora? A gente defende muito o profissional que tem vínculo, né? Não é só o médico, que a gente é uma sociedade mista, a gente lembrar também que muitos idosos têm o seu fisioterapeuta, sim, né? Tem outros profissionais da sua confiança que podem ser uma fonte de informação confiável, nem que ele tenha que buscar, estudar e perguntar, mas que é um canal. Então é fundamental sim ter esse profissional que atua com a pessoa idosa. Doutora, obrigada pela sua participação aqui no Link. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, uma boa noite, viu? Obrigada, boa noite. Bom, em São Mateus registrou o primeiro caso do novo coronavírus. Quem traz os detalhes pra gente é a Nariane Lopes. Boa noite pra você, Nariane. Olá, boa noite, Fabiano e Adriana, boa noite a todos. É isso mesmo, a confirmação veio da Secretaria de Saúde neste domingo. E segundo informações, o paciente é do município e encontra-se internado em um hospital particular da cidade. Segundo o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, todas as medidas sanitárias foram tomadas. O paciente contaminado se trata de um homem de 36 anos. Segundo familiares, ele não possui problemas de saúde. Desde quando a notícia foi divulgada, centenas de fotos e informações falsas estão circulando nas redes sociais. Segundo familiares que não quiseram dar entrevista, o paciente trabalha em um banco aqui da cidade e que o mesmo não fez nenhuma viagem neste ano. Por isso, existe uma grande possibilidade dele ter contraído o vírus enquanto trabalhava.
O homem teria apresentado os primeiros sintomas há menos de 2 semanas. Ele passou a se queixar de fortes dores de cabeça, no peito e tosse. Ele procurou o hospital, onde foram realizados alguns exames, mas liberado em seguida. 5 dias depois, ele começou a ter febre. Novos exames foram feitos até chegar à confirmação da Covid-19. O caso foi divulgado pelo governador Renato Casagrande no início da noite deste domingo. No mesmo comunicado divulgado em uma de suas redes sociais, Casagrande informou que o número de casos confirmados subiu para 72 até ontem. A família nos informou que o quadro do paciente é estável grave e segue internado, entubado e sedado para que o medicamento comece a fazer efeito. E como vem acontecendo em diversos municípios do Espírito Santo, comerciantes tomaram as ruas e avenidas de São Mateus em carreata na tarde de sábado, pedindo a reabertura do comércio. O número de carros e motos participantes não foi divulgado pelos organizadores. Alguns empresários que não quiseram se identificar relataram que não acham justo somente o comércio local ser prejudicado com os decretos municipal e estadual. A Prefeitura de São Mateus e a Câmara de Dirigentes Lojistas afirmaram que não tem nenhum envolvimento com a carreata e vão seguir as determinações e orientações dos órgãos de saúde. E por hoje é só, Fabiana e Adriana, eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos. Até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e região. Obrigada, Nariane. Bom, e a seguir aqui no link, passageiros que chegam ao aeroporto de Vitória vão passar por barreira sanitária. E ainda em Colatina tem morador que ainda insiste em desrespeitar a quarentena. Não sai daí que o link Espírito Santo volta já. Quem desembarca no aeroporto de Vitória agora precisa passar por uma barreira sanitária. Mas com a pandemia do novo coronavírus, o que menos se vê no terminal são passageiros. Desde a última semana, agentes da Secretaria de Saúde, do IDAF, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros trabalham nas barreiras sanitárias montadas na BR-101, nas divisas com o Rio de Janeiro e a Bahia. Na última sexta-feira, também foi montada uma barreira sanitária na área de desembarque do aeroporto de Vitória, que conta com uma equipe de saúde abordando passageiros e orientando sobre as medidas preventivas contra o novo coronavírus. O trabalho no terminal tem sido tranquilo, porque o número de passageiros e de voos caiu desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil. O aeroporto de Vitória é considerado pelo Ministério da Infraestrutura o melhor do Brasil, com capacidade de até 5 milhões de passageiros por ano. O ano passado, o movimento foi recorde, mas com a pandemia do novo coronavírus, esse número caiu, passando de 40 voos diários para apenas 6. A redução no número de passageiros também teve impacto na venda das lojas. O movimento nos últimos dias tem diminuído bastante e infelizmente isso tem refletido nas vendas, mas nós continuamos abertos, estamos aqui para atender todos e temos também uma dificuldade por estar tendo muito cancelamento de voo, mas ainda existe alguns ainda e a gente ainda faz algumas vendas. Menos viagens significam também menos corridas de táxis. Nós estamos em 78 carros, nós estamos trabalhando aí na média de 15, 17, não passa de 20 veículos, porque a demanda não dá. E essa quantidade de carro que nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo em torno de 2 corridas. Quem dá sorte faz 3, quem não faz, tem motorista que mesmo nesses 17 carros só faz uma. E nós estamos aí, entendeu? Para cumprir a demanda dos poucos passageiros que estão chegando e também o nosso contrato com a empresa, né? Porque eu acho que nós temos um dever com o passageiro, é a nossa obrigação, é a nossa profissão, né? E nós temos que cumprir. Mas tá difícil. Bom, e nesta segunda-feira começou a funcionar a barreira sanitária também na BR-262. Os trabalhos de controle estão sendo feitos em Baixo Guandu, na divisa com Minas Gerais.
Bom, vamos ler aqui algumas mensagens que chegaram por meio do nosso aplicativo. Vamos lá. O Carlos de Vila Velha, ele diz o seguinte: estamos em confinamento em casa, mas na sexta-feira passada, meu patrão abriu a marmoraria. Isso está certo? Bom, por enquanto, só serviços essenciais que podem ser abertos. É isso aí. Olha, também tem a mensagem aqui da Ângela. Ela é professora de Vila Velha, mas está em Guarapari. Diz que está fazendo a quarentena e também orienta aí a todos a ficarem em casa também para se prevenir contra o coronavírus, né? Isso. Mais um comentário. O assunto de hoje é o coronavírus. Com isso, a dengue está crescendo no estado do Espírito Santo. Gente, vale lembrar que já foram registrados aqui no estado só esse ano 5 mortes por causa da dengue, hein? Pois é, olha, tem mais uma participação sobre esse assunto, Adriana. Uma telespectadora falando que viu uma reportagem, matéria sobre a questão da dengue, né? Prefeitura fazendo e reforçando a questão da prevenção à dengue e que fala da importância de não só olhar a questão do coronavírus, né? Tá aí, a pessoa não se identificou, mas a gente agradece o carinho, a mensagem. Continue participando com a gente. Bom, em Colatina tem morador que ainda insiste em desrespeitar a quarentena. É inacreditável, mas ainda tem, viu? E quem tem as informações pra gente é o Altemar Collen. Boa noite pra você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? Apesar das orientações de se manter o isolamento social como principal medida para evitar a proliferação do coronavírus, aqui no Brasil muita gente tem ignorado os conselhos. Nessa reportagem a seguir tem detalhes dessa situação e também você vai acompanhar o depoimento de colatinenses que vivem lá na Espanha e falam dos momentos de aflição e terror diante da calamidade provocada pela Covid-19. Apesar da determinação do decreto estadual proibindo que o comércio funcione, tem muita gente não acreditando na gravidade da pandemia da Covid-19. Carreatas estão sendo realizadas pedindo a reabertura das lojas, apesar das orientações técnicas do Ministério da Saúde, mostrando que a única forma de conter a proliferação do coronavírus é o isolamento social. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, já afirmou que essa semana o comércio continua fechado e que agora será reavaliada a situação para saber se existe a possibilidade dos estabelecimentos reabrirem ou continuarem fechados. O mundo tem dado provas de que países que não fizeram esse trabalho hoje estão enterrando milhares de pessoas que poderiam ter sido salvas. O caos se instaurou em vários países, principalmente na Europa, e tem muito brasileiro vivenciando essa experiência nada agradável bem de perto. Em Palma de Mallorca, na Espanha, integrantes de uma família de colatinenses que lá vive, nos enviou um vídeo falando dos momentos de angústia e da seriedade que é essa doença. No fim, eles aconselham os brasileiros a permanecerem em casa para que nos próximos dias não estejam vivendo essa triste realidade. Estamos há quantos dias? 18 dias de quarentena estipulado pelo governo. Mas a cidade hoje se encontra parada. A lei severa é de que a pessoa vai pagar uma multa de 300 euros a 30 mil euros, e além de ficar presa. Mas eu vim aqui apelar para a população do Espírito Santo, a população colatinense e região, para, por favor, questão de saúde, fique em casa, é muito importante, fique em casa. E a nossa repórter Tainara Lebar, que esteve hoje com a secretária municipal de saúde aqui de Colatina, que fez um balanço da situação aqui no município, que graças às medidas adotadas ainda não apresentou nenhum caso de coronavírus confirmado. Eu estou aqui com a secretária municipal de saúde, que vai atualizar para a gente a situação do coronavírus aqui na nossa cidade de Colatina. Camila, muito obrigada pela presença, por estar aqui nos fornecendo informação. E a gente quer saber qual que é a situação atual de Colatina em relação ao coronavírus. Nenhum caso confirmado ainda, né? Graças a Deus, Colatina segue sem nenhum caso confirmado. Nós tivemos 25 notificações durante esse período, 14 já foram descartados laboratorialmente, já foram negativados e 7 ainda aguardam a análise dos resultados. E Camila, essa realidade já pode ser resultado das medidas adotadas até agora para evitar aglomerações, intensificar o isolamento social? Como que vocês avaliam isso? Com certeza.
Nós, assim, avaliamos que está sendo bastante positivo. Peço que a população continue colaborando conosco. Isso é mais um motivo para que as pessoas se mantenham conforme a orientação primeira da Secretaria Municipal de Saúde, dos demais órgãos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado, se mantenham em casa, saindo, assim, estritamente só para fazer as atividades essenciais e inevitáveis. E, secretária, algumas medidas, né, foram adotadas pelo Estado, pelo município, para evitar a propagação desse vírus. Já tem alguma conversa em relação a suspender ou prolongar essas medidas? Então, na última sexta-feira, nós tivemos uma webconferência com todos os prefeitos, o governador, o secretário de Estado da Saúde. E, assim, o que nós acordamos é que todos os municípios tenham decisões conjuntas e que a gente não decida nada isoladamente. Então, por hora, está mantido o decreto do governador até o dia 6 de abril e nós combinamos que ao longo dessa semana, né, que é tida como decisiva para nós, para ver o surgimento de novos casos, é que as medidas vão ser reavaliadas para a gente ver se segue, se não segue, se libera parcialmente, o que nós vamos fazer. E, secretária, nessa manhã nós fizemos algumas imagens das ruas aqui no centro da cidade. Nós constatamos um número maior de pessoas circulando nas ruas em relação à semana passada. Qual que é a orientação para essas pessoas, né, que talvez estão achando que por não ter nenhum caso confirmado aqui em Colatina, não há motivos para se preocupar? Então, isso deixa a gente muito preocupado, né? Nossos vizinhos aqui, São Roque, Linhares, já tem casos confirmados. Santa Teresa, né? Santa Teresa, que é bem próximo a nós aqui. Então, assim, gente, o fato de não haver caso confirmado em Colatina não é motivo para a população relaxar nas medidas de segurança e prevenção. Muito pelo contrário, nós temos que aproveitar e continuar seguindo rigorosamente as orientações que a Secretaria vem dando. Só para a gente finalizar, então, quando as pessoas devem procurar o serviço de saúde aqui de Colatina e onde procurar? Então, nós estamos orientando que as pessoas que apresentarem algum sintoma respiratório, como febre, tosse, prostração, que vá à unidade de saúde, que busque orientação. É importante que todo sintomático gripal fique isolado. Ok, secretária, muito obrigada pelas suas informações. Eu conversei aqui com a secretária municipal de saúde de Colatina, que fez um panorama aí da situação do coronavírus aqui em Colatina. Ainda não há casos confirmados por aqui. Eu volto agora ao estúdio. Bom, e na semana passada, a vacinação contra a gripe para os idosos e profissionais de saúde havia sido retomada aqui em Colatina na sexta-feira, depois de um novo lote chegar. Mas esse lote não durou muito e as doses se esgotaram no mesmo dia. A campanha de vacinação contra a gripe começou em todo o Brasil na segunda-feira da semana passada. Mas já na quarta-feira, o lote de vacinas que chegou ao município de Colatina já tinha acabado. Não houve vacinação na quinta-feira. No dia seguinte, um novo lote com 4.500 vacinas já estava disponível, mas não durou muito. Por volta das 2h da tarde da última sexta-feira, já não havia mais vacinas contra a gripe em Colatina. A vacinação foi suspensa e nesta manhã os portões dos pontos de imunização estavam fechados. A Coordenação Municipal de Imunizações informou que não há previsão para o retorno da campanha, já que aguarda a chegada de um novo lote de vacinas do Ministério da Saúde. A expectativa é que sejam vacinadas 17.500 pessoas, entre idosos e profissionais da saúde, aqui em Colatina até o dia 15 de abril. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio aí em Vitória com vocês. Obrigada, Altemar. A seguir aqui no link, Itapemirim confirma o primeiro caso da Covid-19. Em Linhares já é o 4º caso confirmado do novo coronavírus. Em Linhares foi confirmado o 4º caso de coronavírus. Nós vamos direto à nossa redação lá no norte do estado, conversar com o Cláudio Alves, que tem os detalhes para a gente. Boa noite para você, Cláudio.
Olá, Fabiano, boa noite, Adriana, e a você que está aí acompanhando o Link Espírito Santo, ficando sempre bem informado, né? Olha, no interior do Espírito Santo, Linhares já ocupa o primeiro lugar no número de casos da Covid-19. Para evitar a disseminação da doença, continua em vigor aqui no município um decreto proibindo a abertura do comércio, das escolas e o funcionamento limitado dos supermercados, lanchonetes e outros estabelecimentos. O decreto tem validade até o próximo dia 4 de abril. Aqui na cidade, empresários têm se queixado dos enormes prejuízos que o comércio vem sofrendo, mas, segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas, a determinação das autoridades precisa ser seguida enquanto perdurar essa situação do coronavírus, né? E nesta tarde de segunda-feira, um homem foi preso por depredar vários carros e as vidraças da Secretaria de Assistência Social, que fica no centro aqui de Linhares. Desempregado, natural de Alagoas, ele teria ido à sede da Secretaria para pedir um auxílio, mas ao ser informado de que não teria como, né, não teria direito a essa ajuda do poder público, o homem ficou irritado e quebrou portas de vidros do prédio, além de depredar os veículos que estavam estacionados no local. A Polícia Militar foi chamada e conseguiu localizar o suspeito. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional do município e deverá ser autuado por dano ao patrimônio público. Vamos agora ao plantão policial do final de semana, que foi bastante agitado aqui em Linhares. Confira num giro de notícias. A polícia procura por desconhecidos que assassinaram um homem na comunidade de João Simão na noite de sábado. Daniel Rodrigues de Almeida é o nome da vítima. O local da tragédia fica próximo à ES 245, que liga os municípios de Linhares a Rio Bananal. Um familiar contou para a polícia que por volta das 19 horas do último sábado, alguém chamou pela vítima que estava dentro de sua residência. Quando foi atender, foram ouvidos tiros. Daniel foi encontrado caído no chão. Uma motocicleta foi vista no local e um homem foi avistado em fuga. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. Tristeza no interior de Linhares. O adolescente Kleber Reis dos Santos, de 17 anos, morreu na manhã deste domingo, atropelado por uma carreta em uma estrada de chão na região de Agrovila. De acordo com o motorista da carreta, Kleber tentou fazer uma ultrapassagem, perdeu o controle do veículo, indo parar entre os pneus da carreta que transportava combustíveis. A vítima sofreu ferimentos graves. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu Kleber, ainda com vida, e o encaminhou ao Hospital Rio Doce. Mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O condutor da carreta prestou socorro à vítima, acionando a polícia. Foi submetido ao teste do etilômetro e deu negativo. Mais uma notícia do setor de polícia em Linhares. Comerciantes e moradores do centro da cidade afirmaram terem ouvido barulhos diversos de pessoas tentando arrombar lojas. As ações criminosas aumentaram depois que ruas e avenidas foram esvaziadas por causa do isolamento social provocado pelo avanço do coronavírus. Apenas na noite da última sexta-feira, um dos arrombadores se deu mal. Ele foi flagrado por empresas de segurança privada. Sem divulgar o nome do arrombador, a Guarda Civil e seguranças privados levaram o autor para a delegacia. Bom, ainda falando sobre a segurança pública, a Polícia Rodoviária Federal prendeu em Linhares, na noite deste domingo, um homem com armas de fabricação artesanal. Os policiais faziam fiscalização de rotina na altura do quilômetro 152 da BR-101, quando abordaram um veículo Renault Sandero branco com um ocupante. Em consulta aos sistemas policiais, foi verificado que o condutor era suspeito ainda de um roubo a uma motocicleta no município da Serra, aí na Grande Vitória. Foram encontrados dentro do carro 4 carregadores de munição e 2 armas longas de fabricação artesanal e de calibre não identificado. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil. Fabiano, Adriana, por hoje é só. Eu volto à Vitória com vocês. Até amanhã. Obrigada, Cláudio. Em Itapemirim, no sul do estado, foi confirmado o primeiro caso de coronavírus. Quem tem as informações pra gente é o Samuel de Fraga. Boa noite para você, Samuel.
Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Boa noite para vocês e para todos. Olha, o município de Itapemirim é mais um na lista de cidades aqui no sul do estado com paciente que deu positivo para o coronavírus. A confirmação foi feita na tarde deste sábado pelo prefeito da cidade através de sua rede social. Itapemirim é a terceira cidade aqui no sul do estado, depois de Cachoeira e Castelo, que tiveram casos confirmados da doença aqui na região. O paciente está em isolamento na Santa Casa aqui de Cachoeiro. Bom, e agora a gente muda de assunto para falar de meio ambiente. É que no interior de Atílio Viváqua, um projeto está ajudando na recuperação do solo de algumas propriedades rurais através do armazenamento de água da chuva. Eu e o repórter cinematográfico Luciano Merson fomos conferir. Chegamos à comunidade de Independência, na propriedade do Tiago, no interior de Atílio Viváqua, um local cercado de verde. E é aqui que vamos conhecer o projeto Barraginha, uma técnica desenvolvida pela Embrapa de Sete Lagoas, em Minas Gerais, há cerca de 30 anos. Com a seca apertando o nosso município, nós fomos buscar conhecimento, ver aonde que tinha um exemplo de conservação de água, conservação de solo, aonde que tinha. Vamos lá, vamos buscar. E achamos, hoje é um local de pesquisa da FAPES, né, com esse projeto Barraginha. E estamos em fases bem aceleradas, né, já levando essa tecnologia para várias propriedades em nosso município. A ideia é construir as pequenas barragens de modo circular, de 16 a 20 metros de diâmetro, com profundidade de cerca de 1,80 m. E a capacidade de armazenamento pode chegar a 40 mil litros d'água. Pois é uma forma simples de armazenamento de água, uma tecnologia barata, social e simples. Lugar de água é no solo. Nessa propriedade foram construídas 3, cada uma com escoamento de água lateral, o que diminui a força da água que vem do alto do morro, acabando com a erosão. Foi 94 milímetros de chuva e toda essa água ficou guardada nas barraginhas, né? Se não tivesse essas barraginhas aqui, com certeza a água estava descendo com muito mais força lá embaixo. E a barraginha, ela trabalha de forma assim, ela abastece o lençol freático, né? Abastecimento direto. Então toda essa água que choveu infiltrou e está lá abastecendo a cacimba dele. E são 3, né? São 3 barraginhas em sequências aqui. Se vocês notarem aqui, todas as saídas delas, elas são alternadas de um lado para o outro, justamente para quebrar essa força cinética da água nesse momento que a chuva cai. Então isso é tudo, é uma técnica, por isso que não pode fazer barragem em qualquer lugar, né? Tem que ter uma avaliação antes de um técnico para depois construir as barraginhas. Quem vai sair ganhando é o proprietário do terreno lá embaixo com a sua água, né? Com certeza, o produtor está na satisfação danada com esse projeto, porque é um projeto simples, barato e resolve o problema. A crise hídrica e a preocupação com a conservação do solo foram principais fatores que fizeram o município de Atílio Viváqua implantar o projeto Barraginha com os produtores rurais aqui da região. E olha, cerca de 30 já participam do projeto, que já apresenta resultados. Um exemplo, olha só, essa árvore aí, olha, ela estava morrendo quando o projeto foi implantado aqui nessa propriedade. E hoje ela está verde, grande e está bem viçosa. Um exemplo de que realmente funciona esse projeto. Um dos benefícios que eu posso citar aqui é essa infiltração no solo. Quando a água infiltra calmamente no solo, ela adquire qualidades que vão ser melhores para o seu consumo abaixo no seu minador, né? Então ela infiltra devagarzinho, ela passa pelo solo, pelas camadas, pelo filtro natural que é a terra, depois ela sai de melhor qualidade lá na cacimba, lá no minadourozinho. Quem constrói o projeto é o produtor. O produtor que vai dizer ali que passa água mais forte, ali passa menos água, aqui que eu preciso resolver meu problema, é aqui que tem uma erosão. O produtor que diz aonde ele quer que faz o projeto. É um projeto simples, mas precisa desse acompanhamento. Então procurar a Secretaria de Meio Ambiente. E pode fazer mais do que uma barraginha? Pode fazer mais do que uma barraginha, pode fazer 2, 3, 4, o que for necessário dentro do seu projeto que ele vai construir junto, né? Além das barragens, outra parte do projeto são as curvas de nível com coxinho, que variam de 60 a 80 centímetros de profundidade, dependendo do terreno, que permitem que o solo absorva com maior facilidade a água em locais de morro com erosão. É um pacote, né? É uma outra tecnologia, né? Esse produtor tinha essa área aqui com muita erosão, então nós chegamos no entendimento que nós íamos aqui aplicar a técnica de coxinho, curva de nível, porque aqui não daria para fazer barraginha. O coxinho, ele é um pouquinho diferente da barraginha, porém com a mesma definição. A gente não pode colocar água muito funda, né? Porque a água um pouquinho mais rasa,
a infiltração é mais rápida, né? Então tem uma resposta melhor. O projeto é uma parceria da Fundação de Amparo e Pesquisa, Incaper e Prefeitura de Atílio Viváqua e foi implantado há cerca de um ano e com o sucesso dos resultados tem atraído cada vez mais produtores rurais da região. O benefício vai ser o quê? Vai ser a água lá no Corguinho, vai ser a água na lagoa, vai ser a água no bebedouro, vai ser a água lá no minadouro, na cacimba, enfim, você coloca a água lá onde a água precisa de aflorar. Bacana esse projeto, né? Adriana, Fabiano, esses foram os destaques aqui no sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações aqui da região sul. Boa noite para vocês e até lá. Obrigado, Samuel. Bom, e o Link Espírito Santo desta segunda-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois tem o programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo você tem lá no sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Record News, informação para você crescer.